Agora para falar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que incluiu o ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu filho, Eduardo Bolsonaro, no inquérito que apura as condutas de Ibanez Rocha e Anderson Torres, naqueles ataques que aconteceram lá em Brasília no dia 8 de janeiro. Ibanez Rocha, só para a gente relembrar aqui para nossa audiência, ex-governador do Distrito Federal, e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e, na época, também ainda secretário de Segurança do Distrito Federal. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi proferida a partir de uma representação formulada por um advogado aqui do nosso estado do Paraná, um advogado lá de Londrina, da região norte aqui do Paraná. O despacho determinando que a Polícia Federal inclua o ex-chefe do Executivo Nacional e seu filho nas investigações foi assinado pelo magistrado ainda nesta semana. Ao proferir a determinação, o ministro do Supremo Tribunal Federal acatou uma representação que foi formulada por Benedito Silva Júnior, que é este advogado, então, também cientista político aqui do nosso estado, ele que mora em Londrina. No documento, Alexandre de Moraes decide pelo encaminhamento de cópia dos autos ao inquérito já aberto pela Polícia Federal e que apura as condutas do ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e também do ex-ministro e ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres. Conforme a decisão de Alexandre de Moraes, os fatos narrados no pedido, apresentado pelo advogado paranaense, guardam pertinência com aqueles já apurados na investigação em andamento. Em conversa com a nossa produção aqui da Jovem Pan News, o advogado Benedito Silva Júnior falou sobre essa notícia-crime que apresentou junto ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir. O Supremo Tribunal tem a previsão de instauração de ofício de inquérito, no caso, quando ocorre algo dentro das dependências do tribunal. Fundamentei nisso e elaborei uma notícia-crime sobre os ocorridos, né? Até então, os demais inquéritos, de certa forma, tinha a citação indireta do presidente. Esse é o primeiro inquérito que o ministro Alexandre de Moraes, literalmente, inclui ele junto nas investigações. Inclui os dois para poder serem investigados se eles tiveram suposto envolvimento nas práticas, ou mesmo financiamento, ou alguma coisa relacionada nesse tipo. O advogado ainda defendeu a necessidade das pessoas buscarem os meios legais para fazer questionamentos, de alguma atitude que consideram injustas. A gente tem que defender o que a gente acha certo. A gente não pode se calar diante da injustiça. A gente tem que peticionar, sim, procurar o Ministério Público para fazer denúncia, peticionar na justiça quando cabe no crime ou qualquer outro fato de conhecimento. A gente tem que acionar os meios legais para questionar ilegalidades, irregularidades e atos como esse que ocorreu lá em Brasília. Nós não podemos nos calar. A democracia tem que prevalecer. E aí eu ainda lembro a você que nos acompanha que o ex-presidente Jair Bolsonaro já é alvo de um inquérito que apura a suposta incitação à prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Ele foi incluído nessa apuração depois de um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República. Tem uma série de quesitos ali, dessas pessoas que estão sendo investigadas. Não só das pessoas que financiaram, das pessoas que participaram deste ataque que aconteceu lá em Brasília no dia 8 de janeiro, mas também personalidades que possam ter incitado, ou seja, terem aí ajudado, falando para as pessoas fazerem esse tipo de situação, tomarem esse tipo de atitude, Pedroso? Então a gente traz aí um exemplo de um advogado aqui do nosso estado que conseguiu também, por meios próprios, levar esse questionamento para o Supremo Tribunal Federal e foi acatado, então. Olha, vou separar essa notícia em dois aspectos muito rápidos. Primeiro deles, eu acho que o advogado, o cientista político, ele acerta quanto ao exercício da cidadania. Todo mundo que se sente de alguma forma motivado a fiscalizar e tudo mais, deve participar diretamente. A democracia, a cidadania, ela não se encerra no voto. As pessoas devem sim continuar fiscalizando, continuar acompanhando o que seus parlamentares fazem, o que o executivo faz, e a partir daí acionar quem acha de direito. Então, ele acerta sobre o quão fundamental é que as pessoas participem das instituições. Agora, outro aspecto da notícia, que é a inclusão do Bolsonaro nesse inquérito, eu acho isso tão equivocado, porque vamos lá, diferente do que se as investigações apontassem e daí eles fossem arrolados a partir de fatos, de indício, você tem ali uma responsabilização pela política de segurança, que é o caso ali dessa ação específica que envolveu o Ibanez, sobre a omissão ou a leniência
das forças de segurança ali do Distrito Federal em relação à proteção dos espaços públicos ali da Praça dos Três Poderes. Que responsabilidade tinha o ex-presidente Jair Bolsonaro naquele momento? Ele nem estava no exercício da presidência. Tá? O que a gente precisa que seja incluído, na verdade, é o seguinte: eu preciso saber o que aconteceu com o Ministério da Justiça, o que aconteceu com o GSI, com a ABIN, com as pessoas que estavam naquele momento exercendo a autoridade. Essas pessoas têm, aí sim, responsabilidades. E se no decorrer da investigação você tiver ali indícios claros, motivos que te levem a investigar o ex-presidente da República, tem que ser investigado. Agora, simplesmente uma inclusão por uma questão que você entende que de alguma forma ele pode ter incitado, você começa a fragilizar a justiça, mano, sabe? Parece aquele tipo de birra, quando você não gosta de alguém, e tudo que dá errado, você coloca a culpa naquela pessoa. Enfim, enquanto as pessoas continuarem responsabilizando o ex-presidente Jair Bolsonaro por tudo que dá errado no país, ou pelo que aconteceu, a gente vai ficar, de certa forma, míope, porque a gente não vai responsabilizar, daí sim, os verdadeiros culpados ou encontrar os caminhos de aperfeiçoar os processos.